E hoje a gente vai falar aí de uma empresa que é a queridinha do mercado, que é a Itaúsa, empresa negociada pelo ticker ITSA3 na Bolsa de Valores brasileira. Mas antes da gente dar continuidade aí no nosso conteúdo, tenho que informar para todos vocês que estão assistindo que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui estudado e apresentado. E a empresa não trouxe aí grandes surpresas, vem com resultado bem em linha com o resultado recorrente do primeiro trimestre de 2022. É claro que aqui a princípio, né, a gente vai perceber no lucro líquido uma pequena diferença, né, que seria uma queda de 24%, quase 25% entre o lucro do primeiro trimestre de 2023 e o lucro do primeiro trimestre de 2022. Mas por que que isso acontece? Isso acontece porque lá no primeiro trimestre de 2022 a empresa realizou uma venda pontual das ações da XP Investimentos. E essa venda trouxe aí um bom lucro para a empresa, né? Trouxe uma receita não recorrente que está fora dos resultados contínuos da empresa. Por isso tem esses 3 milhões e 719 milhões. Ao longo do vídeo a gente vai ver um pouco mais detalhado isso e a gente vai entender melhor o que aconteceu. É quando a gente olha excluindo a venda das ações da XP entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, a gente vê que a empresa teve aqui uma queda de apenas 0,26% no seu resultado. Então, basicamente, a empresa lucrou em 2023 no primeiro trimestre o que ela lucrou lá em 2022 no primeiro trimestre. Sem muitas surpresas, a empresa não trouxe resultados extraordinários, mas manteve aí o seu lucro quando comparamos aí ano a ano. O valor dos ativos da empresa, né, representam hoje 98,8 bilhões de reais, uma queda de 17,4% quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. O ROI da empresa, né, está aí hoje na casa de 14,6% ao ano, uma queda de 1,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente olha o balanço patrimonial da empresa, lá no primeiro trimestre de 2022, a empresa estava com um ativo total de 73 bilhões de reais e hoje ela está com ativo total, comparando ano contra ano, de 84 bilhões, um crescimento de 14,5%. O endividamento da empresa não cresceu muito, né? Ele saiu aqui de 3,3 bilhões, né, chegando a 3,9 bilhões, quase 4 bilhões, um crescimento de 18,1%, principalmente aí aumentados devido às aquisições das empresas que a Itaúsa fez aí recentemente. E o patrimônio líquido da empresa era de 65 bilhões, hoje é de 73 bilhões, comparando ano contra ano, a gente vê aqui que teve um crescimento de 12,3%. Falando aqui do desempenho operacional da empresa, né, a gente vai ver aqui da onde que vem os resultados, né, da onde vem o lucro da Itaúsa. Quando a gente olha aqui para o relatório individual gerencial deles, a gente observa que a parte de setor financeiro da empresa representa aí praticamente a maior parte da receita que ela tem, né, sendo que lá no primeiro trimestre de 2022 foi de 2,7 bilhões e praticamente foi o mesmo resultado agora em 2023, um acréscimo de 2% apenas, sendo que da parte do setor financeiro 2,7 bilhões vem do Itaú e 53 milhões aqui vem da XP Investimentos. O resultado do Itaú teve um crescimento de 4% dentro do resultado da Itaúsa e a XP Investimento teve uma queda de 50%. Isso principalmente devido ao fato de que a empresa ela vendeu boa parte das ações que ela detinha da XP Investimento. Já o setor não financeiro da empresa, né, as empresas que ela investe e que não são do setor financeiro, representa aqui no resultado hoje 231 milhões de reais, um crescimento de 34% se a gente comparar com 173 milhões de 2022 no mesmo período. A Alpargatas teve aí um prejuízo no primeiro trimestre de 2023 de 4 milhões, lá em 2022 tiveram um lucro de 24 milhões, então eles tiveram aqui uma queda no resultado. Já a Dexco, ela teve aqui, né, uma queda de 26% comparando o período contra o mesmo período do ano anterior, saindo de 74 milhões
milhões para 55 milhões de resultado. A CCR não teve lucro no primeiro trimestre de 2022, mas no primeiro trimestre de 2023 teve um lucro aí de 33 milhões. A Egea, lá em 2022, no primeiro trimestre, lucrou aí para Itaúsa 23 milhões e deu de resultado aí em 2023 21 milhões. Aí uma queda de 12% comparando os períodos. A Copa Energia teve um crescimento de 1.280% no resultado entregue para Itaúsa, né, saindo lá de 5 milhões para 66 milhões. A NTS saiu de 48 milhões para 61 milhões, um crescimento de 29%. A gente vê aqui que a maioria das empresas que fazem parte do portfólio da Itaúsa estão tendo bons resultados, crescimento, né? A gente vê que enxerga novas empresas como a Egea, né, a CCR, a Copa Energia, a Dexco, né, que são empresas aí que a Itaúsa fez a aquisição para diversificar seu portfólio. Mas a gente ainda percebe aqui que boa parte do lucro da empresa ainda é advindo do setor financeiro, é advindo do Banco Itaú. Aqui nós temos essa linha de tempo que é muito legal para a gente comparar, né, o lucro líquido recorrente da empresa comparado com o lucro líquido da empresa no ano passado, excluindo aí o ganho de capital da XP. A gente observa que lá em 2022, no primeiro trimestre, a empresa teve lucro líquido de 3,8 bilhões de reais. Só que desses 3,8 bilhões de reais, 1,1 bilhões foi relativo o ganho de capital na alienação de ações da XP Investimento. Sendo assim, o lucro líquido real da empresa lá no primeiro trimestre de 2022 foi de 2,6 bilhões de reais, o que representa aí uma queda de 0,6% no primeiro trimestre de 2023, onde a empresa caiu aqui para um lucro de 2 bilhões 671 milhões. Quando a gente olha para a estrutura de capital e endividamento da empresa, a gente tem algumas coisas interessantes aqui para a gente observar. A composição de capital da empresa no primeiro trimestre de 2023, com data de 31/3/2023, aqui no relatório, a empresa apresenta aí um patrimônio líquido de 73,6 bilhões de reais, que representa 87% do capital da empresa. E a empresa possui um passivo de 10,9 bilhões de reais, que representa aí 13% do capital da empresa. A composição do passivo da empresa está aqui em debêntures, com um valor total de 6,6 bilhões de reais. Os dividendos e juros sobre capital próprio a pagar da empresa representa 2,1 bilhões de reais. As provisões de processos tributários representa aqui 1,8 bilhões de reais. E demais passivos 292 milhões de reais. A gente vê aqui que a empresa tem bastante dívida, principalmente em debêntures, tem aqui os dividendos a pagar. Para quem não fala que a empresa não paga dividendos ou paga muito pouco, é porque a empresa ela tem uma política de fazer uma distribuição trimestral, além, né, das outras distribuições que ela faz. A cada dividendo que ela paga sendo um valor pequeno, vamos dizer assim, entre aspas, só que quando a gente soma o montante que a empresa paga durante o ano, é um valor considerável que dá um dividend yield muito interessante para os seus investidores. Olhando aqui o cronograma de amortização da empresa, a gente vê que em 2025 a empresa tem aí, né, 2,9 bilhões de dívida para pagar, para que é referente aqui à quarta e à terceira emissão de debêntures. Em 2026, 417 milhões, 2027 mais 417 milhões, 2028 433 milhões, 2029 850 milhões, 2030 850 milhões e 2031 417 milhões. Então boa parte, né, da dívida da empresa vai ser paga aqui até 2025. O prazo médio da dívida da empresa é de 4 anos e 4 meses e tem um custo médio de CDI mais 1,61% ao ano. CDI, né, quando a gente fala de CDI mais 1,61% ao ano, ou se a gente considerar que o CDI está na casa de 13,5%, a gente pega aqui mais esse 1,61%, a gente está falando que a empresa está pagando aí mais ou menos 15% e meio na sua dívida. É uma dívida relativamente barata, considerando aí a conjuntura do nosso mercado atualmente. Quando se tem dívida, é muito importante também a gente falar do caixa da empresa, né? A gente observa aqui que dia 31/12/2022 a empresa fechou o ano com 2,6 bilhões em caixas. Os proventos do setor financeiro que ela recebeu foram representados aqui por 1,6 bilhões, proventos do setor não financeiro 74 milhões e outras receitas de despesas
representaram 21 milhões. Pagaram proventos na casa de 1,4 bilhões, impostos na casa de 195 milhões, restou um caixa aí no final do primeiro trimestre, dia 31/3 do ano de 2023, um caixa líquido para a empresa na casa de 2,7 bilhões de reais. Quando a gente compara esse caixa com a dívida, o caixa que a empresa tem hoje, ele praticamente paga a dívida que ela tem para pagar até 2025. Como eu falava dos dividendos, né, aqui nós temos a remuneração dos acionistas. A gente vê que a empresa ela vem mantendo aí um dividend yield na casa de 5,3%. Os investidores que permanecem como acionista nos últimos 12 meses, eles farão jus ao recebimento do montante bruto no total de 4,4 bilhões em dividendos, né? Ou seja, 0,43 centavos por ação, que dá o yield de 5,3%. A gente vê que a empresa ela distribui muito ao longo do ano. Em 2022, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 distribuições, que no caso aqui é a Datacom. Uma parte dessa distribuição foi feita lá em 2022 e uma parte vai ser feita aqui em 2023. Nós já temos mais duas Datacons aqui, né, anunciadas em 2023, onde o pagamento também vai ser realizado em 2023. Então a gente vê aqui que só esse ano, em 2023, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 distribuições de dividendos a serem realizadas pela empresa. É interessante observar também, né, a evolução da base acionária da empresa, que vem crescendo aqui. Lá em dezembro de 2020, tinha um total de 885 mil investidores que investem na Itaúsa, e em março de 2023 nós temos um total de 943 mil investidores. Então a empresa já está quase batendo ali 1 milhão de investidores como acionistas na empresa. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos números da empresa aqui no nosso site de análise de ações. A gente vê que a empresa está com a cotação hoje na casa de 9,19 centavos. Teve uma valorização aí de 1,88% nos últimos 7 dias, né, e uma valorização no último mês de 6,24%. Nos últimos 12 meses, né, ela praticamente teve a mesma variação que ela teve aqui no último mês. Quando a gente olha a cotação da empresa, a gente vê que a partir de 2016 a empresa disparou bem. Saiu lá da casa de 3, 4 reais e chegou lá na casa de 11, 12 reais aqui, passou um tempo nessa faixa, depois caiu, né, na pandemia, e desde então ela anda aí entre 9 e 10 reais, vai subindo, desce, bate lá nos 10, desce de novo para os 9, e assim ela vai se mantendo lateral na cotação entre 9 e 10 reais. Quando a gente fala de dividend yield, a empresa tem um dividend yield de 5,9% hoje. Hoje a empresa negocia aí com preço sobre valor patrimonial na casa de 1,21 vezes, ou seja, ela negocia aí 21% acima do valor patrimonial dela de R$ 7,59. O PL da empresa hoje é de 7 vezes o seu preço-lucro. Lucro por ação, né? A empresa lucra aí na faixa de R$ 1,31 por cada ação. Quando a gente olha aqui, né, os dividendos da empresa, a gente vê que a gente tem dividendos para receber aí até o mês 12 de 2023. Então a empresa tem bastante distribuição para fazer, desde aqui de 2 centavos, 7 centavos, 4 centavos, 5 centavos. Então são distribuições relativamente pequenas, olhando individualmente, mas quando a gente olha o todo, a gente vê que a empresa fez uma boa distribuição e remunerou aí de forma satisfatória os seus investidores. E a conclusão que a gente tira aí do resultado do primeiro trimestre da empresa Itaúsa foi o resultado bem em linha com o primeiro trimestre do ano anterior. Não teve muita novidade. A empresa continua fazendo distribuição de dividendos. Recentemente fez uma bonificação. É outra coisa que a empresa faz também, que traz aí um grande benefício para o acionista. É uma empresa, né, que está aí fazendo novas aquisições, tentando diminuir ali o tamanho do resultado do Itaú dentro do seu resultado. É claro que isso aí vai ser gradativo, dependendo das empresas que ela faz aquisição. A Egea foi uma aquisição muito interessante que eles fizeram na parte de saneamento básico. Inclusive é uma empresa que a gente pode ver abrindo capital na Bolsa de Valores aí nos próximos anos. Pode ser até uma saída da Itaúsa para poder realizar um lucro. Então a gente vê que a empresa, né, e os seus administradores estão se movimentando para entregar o melhor resultado para os seus investidores. Tá? Mas agora que a gente já falou de Itaúsa, antes da gente terminar o vídeo, vou trazer aqui uma informação muito importante para você que segue aqui o canal Análise de Ações. Nós recentemente fizemos o lançamento do nosso aplicativo do site Análise de Ação.
É isso mesmo, pessoal. Agora você não vai ter o análise de ação somente através do navegador. Você terá ele com facilidade na palma da sua mão através de um aplicativo que pode ser baixado tanto na App Store quanto na Google Play. Então, você agora pode estar aí acompanhando o mercado, acompanhando as informações que você tem aqui no nosso site, dos dividendos, da distribuição, tudo mais, na palma da sua mão, com acesso facilitado, um aplicativo dinâmico. Baixa lá, confere e depois diz pra gente aqui nos comentários o que você achou. Com isso, vou encerrando por aqui e a gente se vê na semana que vem.